Evangelho, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E no trecho do Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos, chegando à cidade de Betsaida, encontram um homem cego que fora trazido por algumas pessoas até Jesus. Obviamente, conduzido pelas mãos de seus irmãos, aquele homem chega até nosso Senhor, que o toma pela mão, o leva para fora do povoado, cumprindo um rito em relação a ele, e depois vai adiante realizando ainda outros atos. Jesus estende sua mão, cospe, toca em seus olhos e pergunta a primeira vez se ele já poderia ver. E aquele homem diz que, em parte, sua visão não é clara. Jesus insiste um pouco mais, colocando a mão em seus olhos, e ele passa a enxergar perfeitamente. Aquele homem vem de uma região de origem não ortodoxa. Não, a fé de Israel não era a fé dominante naquela região. Porém, os ritos cumpridos por Jesus realizam sinais que mostram, na narrativa de Marcos, uma gradualidade na fé em nosso Senhor. Chega pelas mãos das pessoas, vem recolhido pelas mãos do próprio Senhor. O Senhor age em seu favor e ele atribui confiança ao Senhor. O Senhor se apresenta novamente diante dele com uma pergunta e ele atribui maior confiança depois dos gestos cumpridos pelo Senhor, seja do acolhimento, pois ele foi trazido por mãos de outras pessoas, seja depois dos pequenos ritos já realizados pelo Senhor. A confiança agora desse homem e a esperança é total na ação do próprio Senhor Jesus. E de fato o Senhor age, ele realiza a cura. Esse itinerário de gradualidade que Marcos nos apresenta fala a respeito de uma educação na fé que vai crescendo progressivamente na medida em que os gestos vão sendo cumpridos por nossos irmãos, que no exercício da verdadeira e autêntica caridade nos leva até Jesus, e nos gestos cumpridos pelo Senhor, que nos recebe, Ele que enviou nossos irmãos e irmãs pelo mundo para achar-nos e trazer-nos até Ele. Ele mesmo nos recebe pelas mãos, Ele mesmo olha para as nossas necessidades e age em resposta a elas. Toda essa ritualidade apresentada no Evangelho de hoje estava associada a uma demanda, uma necessidade daquele homem, porque concretamente para Jesus não era uma necessidade, pois ele tinha o poder de curá-lo até sem palavras, ainda que ele não o pedisse explicitamente, mas tivesse
em bom propósito o desejo em seu coração? Contudo, nosso Senhor, como nos mostra Marcos, realiza uma sequência de ritos manifestando uma gradualidade que leva a um crescimento na fé e, sobretudo, em palavra mais simples, leva a uma total confiança e abandono sobre a vontade do Senhor e a sua decisão pelo bem a ser admitido. Peçamos a graça ao Senhor de termos um coração também disponível e entregue em suas mãos. Bendigamos ao Senhor por tudo que Ele já fez, para o crescimento da nossa fé, para o crescimento da nossa confiança no nome do Senhor. Aumentai, Senhor, a confiança em vós, para que possamos entregarmos-nos sempre, inteiramente, em vossas mãos, para que se cumpra a vossa soberana vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Conrado e da Imaculada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.